A paz do Senhor, meus queridos irmãos, muito alegre de estar mais uma vez aqui diante de todos vocês, na Bahia, no Brasil e no mundo. Estamos aqui para comentar a lição bíblica de número 6, a lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma lição que tem sido espalhada por todo o Brasil e, quiçá, no mundo também, porque é uma lição de muita qualidade. Vejam quantos sites, quantos canais no YouTube e em outras plataformas têm comentado as nossas lições. Isso é, na verdade, o ápice de um trabalho que começou há muito tempo e que tem se expandido a cada ano, e que Deus abençoe a todos os nossos queridos e amados irmãos, ao querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, que completou mais uma primavera, 90 anos de vida, glória a Deus, uma grande parte dela dedicada ao nosso Senhor Jesus Cristo e à sua obra. Um grande abraço, meu querido pastor José Wellington, em nome de Jesus. Vamos então à nossa lição de número 6, cujo tema é a promessa de cura divina. Se você está enfermo ou se você crê que o Senhor é capaz, poderoso para curar a outros, então fique ligado, porque muita coisa vai ser dita e aprendida e apreendida nesta lição. Aqui é o mapa da lição, você sabe que a gente está e nós vamos melhorar ainda mais esse mapa. Coloca aqui o mapa na tela, porque cremos que o professor precisa saber do panorama, de o que está sendo ensinado, aonde começa, onde termina. Então nós temos o tema da lição, que é a primeira coisa, depois o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária, a leitura em classe, os tópicos da lição com seus subtópicos, com também, aí precisa ainda ser melhorado, com as suas sinopses e, por fim, a conclusão, que é também a aplicação. É claro que a aplicação não está apenas na conclusão geral, mas a aplicação está também nos seus tópicos e subtópicos. Há professores que já vão aplicando, isso é muito salutar, porque imagine você dar a lição quase toda para, ao final, aplicar essa lição à vida dos alunos. No jeito que a gente está vivendo, no agitado da vida, você tem que, de vez em quando, dando um alento aos seus alunos para que eles possam também se relacionar aquilo que está sendo ensinado à sua vida. Mas vamos ao texto áureo, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. Que texto áureo magnífico. A verdade prática de Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Como é que Jesus cura isso? Eu não sei. Eu só sei que ele continua curando e vai continuar a curar para a glória do nome dele. Vamos aqui enfatizar também a leitura diária. Na segunda-feira nós vamos ver que o pecado é a causa primeira, obviamente, das doenças. Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12, o pecado corrompeu toda a natureza humana. Por um homem veio o pecado do mundo e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Na quarta-feira, com o tempo, o homem passou a viver menos. Gênesis capítulo 6, para sempre o meu espírito não competirá com o homem, a palavra certa não é essa. Para sempre o meu espírito não estará com o homem, porque ele é pó. Meu espírito não vai sempre estar combatendo ou sendo combatido com o homem. No original, não estou procurando a palavra no texto bíblico, estou procurando a palavra original. É como se houvesse uma divergência entre o espírito caído do homem e o Espírito Santo de Deus. Então, havia essa divergência. E Deus disse, eu não vou ficar o tempo todo combatendo contra ele, não. Porque ele é pó. Se eu quiser, eu destruo. Então,
E foi o que aconteceu, e Deus anunciou que destruiria o mundo com água. E assim por diante, nós vamos pedir ao professor que faça essa leitura diária. É uma conexão com a lição. Mas vamos então à leitura bíblica em classe. Essa nós fazemos questão de ler. Isaías capítulo 53, versículo 1, 2 e 3, nessa primeira tela. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora vamos para Mateus capítulo 8, versículo 14 em diante. Diz assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E também Tiago capítulo 5, versículo 14, que diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus. A lição tem, como sempre, 3 objetivos. O primeiro, explicar biblicamente as promessas da cura divina. Segundo, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. Terceiro, conscientizar de que Cristo cura, sim. Eu gosto dessa lição porque ela é para frente, ela não é para trás. Eu gosto disso. Cristo cura, sim. É o terceiro tópico. Cristo cura, sim. Até tem uma vírgula aí. Cristo cura, vírgula, sim. Ou seja, positivamente. E essa não é uma palavra positiva, um ensinamento positivo de Kenneth Hagin. Não, nada disso. Isso é uma certeza, uma afirmação. Cristo continua curando, sim. Por que estou enfatizando isso aqui nessa tela? Porque tem muita gente que quando vai falar, e tem gente aqui que não está escutando o meu comentário, você pode fazer comparação. Você pode comparar. Eu estou te garantindo aqui que tem muita gente que já não crê na cura divina, já não ora por cura divina, já não impõe as mãos por cura divina. E quando se deparar com essa lição, vai dizer: olha, meu irmão, veja bem, não é bem assim não, cuidado, porque você ora por uma pessoa e Jesus não cura, a pessoa perde a fé, irmão, é melhor nem orar, irmão, olha, não é bem assim não. E eu vou explicar aqui que essa parte realmente existe, é preciso ter os seus cuidados, como tudo na vida, como tudo na fé cristã. Mas como nós entraremos nessa lição, gente? Como é que nós ensinaremos essa lição? Será que é colocando o freio de mão puxado? Não. É acelerando, é crendo, é dizendo: Jesus cura sim, Ele é poderoso para curar. Ore pela cura. O Senhor continua fazendo milagres. Se você está enfermo, e aqui estou me dirigindo exatamente para o professor, se você está enfermo, o Senhor é poderoso para te curar. A virtude de Deus para curar. Glória a Jesus.
Então, o primeiro tópico, ele fala sobre a promessa bíblica da cura divina. O segundo tópico, a origem e consequência das doenças no mundo. O terceiro, Jesus Cristo cura, sim. Então, vamos ao primeiro, a promessa bíblica da cura divina. Um dos nomes de Deus é El-Rafa, ou El-Rafa, ou El-Rafó. O que é que significa? Bem, o contexto é que Deus fala ao seu povo que das doenças que virão sobre vocês, o Senhor curará de todos. Ele te livrará das enfermidades, porque eu sou Jeová El-Rafa. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te dá cura. Glória a Deus. Então, um dos nomes de Deus é o que cura. Há um hospital aqui, e há um nome próprio também, chamado Rafael. Rafael em português, mas é El-Rafa, aquele que cura. Então, há uma promessa de cura? Sim, eu sou o Senhor que te cura. Deus colocou o seu próprio nome em risco, em jogo. Eu sou o Deus que sara. Então, isso é uma promessa. E na Bíblia, nós já vemos aqui pelo menos 4 textos bíblicos que enfatizam esta promessa de cura. Esta promessa de que o Senhor é o Deus poderoso que sara as nossas doenças, as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, versículos 3 e 4 diz: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas doenças ele tomou sobre si. Então Jesus é o Deus que promete curar. É exatamente que nos reportamos a esta profecia do Messias. Mas antes de que o Messias viesse, Deus já curava. Nós vemos a cura daquele menino que estava, na verdade, morto. Foi curado pelo profeta Isaías, pelo profeta Eliseu, né? Foi ressuscitado, que não deixa de ser uma cura em outros níveis, né? Mas nós temos também a ressurreição, feita também pelos ossos do profeta Eliseu, quando aquele soldado caiu morto. E ao tocar nos ossos do profeta, ele reviveu. Temos também, na palavra de Deus, no deserto, muitas curas. A cura daquela serpente de bronze que picava aquelas pessoas que estavam condenadas à morte, mas ao olhar para a serpente, elas eram saradas, tipificando a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos muita coisa no Antigo, mas o Antigo também, no profeta Isaías, mostra aquele que seria a salvação de Deus para os nossos corpos enfraquecidos, o nosso tabernáculo terreno degradado. Quem seria este? Aquele que foi chamado o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si. Esta é uma promessa maravilhosa. Ele vai nos curar. Isso se cumpriu no ministério de Jesus Cristo, porque ele curou, nós vimos aqui também no texto, a sogra de Pedro, logo no início do seu ministério. Ele cura o homem da mão mirrada ou da mão ressecada. Ele cura a mulher encurvada. Ele cura os 10 leprosos. Ele ressuscita o filho da viúva. Ele ressuscita a filha de Jairo. Ele ressuscita, Lázaro. Glória a Deus. Então, o seu ministério de cura é muito extenso. E João disse que se todas as coisas fossem escritas, nenhum livro ia dar para fazer isso. Porque ele curava para se cumprir aquilo que foi dito. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, tomou sobre si. Então, isso se cumpriu em Cristo Jesus, aquele que sara, aquele que cura.
Agora, em Tiago, no capítulo 5, versículo 4, há também uma ordem para nós. Aliás, o Senhor Jesus, ao subir, tanto em Mateus 28 como em Marcos 16, ele também disse: eu vos envio, curai enfermos e expulsai demônios. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o Senhor, além de ter poder, além disso, ele deu poder tanto aos 70, como aos 12, que se transformou em 11, mas a todos que creem no Senhor Jesus, o poder também de curar está concedido. E veja, ali é o poder e não o dom de curar. Qual a diferença entre o poder para curar? Qualquer crente que crê que o Senhor Jesus Cristo cura, pode impor as suas mãos em oração, intercedendo e sendo a vontade do Senhor, ele vai curar. Agora, o crente que tem o dom de curar é uma cura mais reiterada. O crente tem um dom, ele já sabe que tem um dom, ele sempre está orando para que o Senhor cure alguém e o Senhor sempre está curando. Quantas vezes aconteceu no meu ministério do Senhor Jesus curar? E não era muito alarde não, gente. E eu não tenho muito aquele que alardeia, que Jesus... É maravilha, a glória tem que ser do Senhor. Mas, se você crê, chama as pessoas à frente. Vamos, irmão, você que veio com a dor terrível e veio ao culto, porque tem gente que sai de casa com a dor terrível, crendo que quando chega lá, alguém vai orar e o Senhor vai curar. Então, abra essa porta. Que maravilha! Quando nós oramos e o Senhor cura, a pessoa chega em casa alegre, contente, né? Dando o seu testemunho maravilhoso. Então, o Tiago, ele diz: se há alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e orarão por ele, ungindo com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus, glória a Jesus. Só nesse texto tem tanta coisa para a gente destrinchar, mas eu vou aqui apenas catalogar algumas coisas importantes. Vamos nessa câmera aqui, porque, primeira coisa, se está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros ou anciãos da igreja, ele tem que ter a sua vida ilibada, ou a sua vida limpa. E mais do que isso, uma vida de oração, uma vida de poder. O presbítero da igreja, ele não conversa muito, ele não ri muito. O presbítero da igreja, embora ria, mas ele tem que ter uma vida de paz com Deus, para que a igreja possa perceber, possa ter credibilidade nele, possa chamá-lo: ó irmãos, vamos à minha casa, minha mãe está doente, precisa de uma oração, dá a ceia a ela, ora por ela, oh glória a Deus, que Deus levante cada vez mais presbíteros antenados a essa necessidade da igreja. Todos os presbíteros, eles precisam estar em oração para que o Senhor possa curar. Então, primeira coisa, chama os presbíteros da igreja. Só os presbíteros que podem orar? Não, porque quem cura é a oração da fé. Mas o Senhor deixou que os presbíteros pudessem ter a primazia sobre este importante negócio. E se tiver diácono, pastor, chama o diácono da igreja, gente. Não tem problema não. Se não tiver diácono, chama o auxiliar. Aliás, os auxiliares da igreja, a maioria das vezes, não tem se colocado, né, na sua posição. Meu Deus, me perdoe ser sincero aqui, gente. Mas os auxiliares pensam: eu não sou nada porque eu não sou diácono. Não. O auxiliar da igreja foi colocado para auxiliar o corpo de Cristo, em todos os serviços falando, para estar à disposição do pastor, do superintendente. Meu pastor, estou aqui à disposição. Fica aqui ao lado do púlpito. Mas pastor, para fazer o quê? Fica aqui ao lado do púlpito. De repente eu preciso de você, faça um sinal. Está muito quente. Olha, aquela pessoa chegou ali, dá um toque para ela ali. Olha, avisa ao grupo, ao regente do grupo, que ele vai ser o próximo. Tudo isso é tão importante, ter auxiliares ligados. Auxiliar, você é muito importante, você é uma linha auxiliar. Que Deus abençoe os auxiliares da igreja, em nome de Jesus.
Então, chame os presbíteros da igreja e que o ungirão com óleo. A unção com óleo, ela ainda é uma ordenança bíblica. Preciso ter o seu olhinho no bolso do paletó, com fé. Eu gosto sempre de que, se alguém pede a unção, ungir essa pessoa com fé. E Deus tem feito tantos milagres. A oração da fé salvará. Esse salvará não é a salvação do pecado, não é a salvação exatamente do inferno. É a salvação do corpo. A oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Está entendendo? Está ligado, concatenado à questão da doença. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa questão de pecados, em relação à unção, é uma questão excelente para nós meditarmos. Mas a verdade é que sem confissão de pecados não há perdão. Então, quando o presbítero chega à sua casa e você está com alguma mágoa do irmão, da irmã, de um parente, de alguém no trabalho, então deve pedir perdão, porque algumas vezes o motivo da doença pode ser também um perdão não concedido, um pecado escondido. Porque o salmista Davi disse assim, aqui nessa câmara: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos dentro de mim. Então ele estava guardando um pecado, e a preocupação, a falta de paz com Deus, o distúrbio interno, isso tudo, gente, gera, oh meu Deus, falta a insônia, gera autodepressão, gera tantas coisas, porque é chamada um distúrbio psicossomático. Psicossoma, corpo. Então interfere na sua alma, que é o centro, né? A alma é o centro do psique, é o centro das emoções, é o centro da moral e o centro da inteligência, né? Então, interfere totalmente no seu dia a dia, falta de concentração. Se você está vivendo um pecado, confesse o seu pecado, deixe e alcance misericórdia. Eu não sei você, mas pode ser que esta enfermidade seja um rancor, um ódio, uma mágoa, ou então uma falta de perdão. Pense nisso. Vamos a sinopse do 1, ainda estamos na 1, e eu estou animado hoje, viu? Diz assim: a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Ok. O segundo tópico falará sobre a origem e consequências das doenças do mundo. Nós todos sabemos que a origem das doenças, elas têm a sua origem no Éden. No momento em que o homem pecou juntamente com a sua mulher, então o apóstolo diz, assim como por um homem veio o pecado ao mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. No momento em que o homem peca, é expulso do jardim das delícias, do jardim do Éden, ele não é só expulso espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mas todo o seu corpo geme, sofre. Toda criatura, na verdade, ela começa a gemer, até mesmo a natureza produz espinhos, cardos, animais, tudo é afetado pelo pecado. Meu Deus, que terrível, que catástrofe. Então, ali também começa o homem a decair, começa o homem a ter o seu tempo de vida delimitado por Deus. E para que a pessoa possa morrer, primeiro precisa envelhecer. É uma concatenação, já usei esse termo, não quero mais usar, mas é uma degradação, que muitas vezes pode ser rápida e muitas vezes pode ser milimétrica, mas vai acontecer. Então, no momento em que o homem peca, ele começa a morrer. Ele, que foi feito alma vivente, agora é alma e corpo morrentes, fadados à corrupção, à destruição, à degradação. Então é aqui no Éden que começa a origem das enfermidades. Pouco a pouco,
o homem per si, ou por causa de algo exterior, por causa, por exemplo, do sol, que causa o câncer de pele, por causa da mudança de tempo, que causa os resfriados, né? Por causa da mudança do ar, que causa muitas vezes as doenças respiratórias, e os espinhos e cardos que ferem os nossos pés. Então, tudo isso vem por causa do pecado do homem. Segundo subtópico, que é a consequência do advento da doença, é o pecado, é a morte, né? Ou melhor, o pecado é a causa. A consequência são diversos tipos de enfermidades. Então, o pecado vem e pelo pecado entra a morte. O homem, quando peca, ele não morre logo, gente. Ele começa, como eu falei, um processo de degradação. Então, as deformidades, as especialidades, tudo isso vem através do pecado. É uma consequência nefasta do pecado no bom mundo de Deus, na boa criatura de Deus, criada à imagem e semelhança do Senhor. Mas está escrito, o Senhor Jesus falando, ele disse: eu disse, sois deuses, mas como homem morrereis. Então, esta foi a consequência ruim do pecado, e por aí veio a proliferação de doenças. Embora nós saibamos que há uma diferenciação entre o mundo dos tempos bíblicos e hoje, nós notamos que a multiplicação da humanidade, houve também a multiplicação da ciência, mas também a multiplicação das doenças. Então, você sabe, os nossos pais, por mais que a gente não queira admitir, mas eles são muito mais saudáveis que nós. Porque alguém pode dizer assim: não, antigamente também tinha muita doença, é porque não era catalogado. Alto lá. Eu conheci meu pai, eu conheci minha mãe, eu conheci minha avó, eu conheci minha bisavó. Então eu sei como eles eram. Era uma vida de... O frango não era congelado. Hoje o frango nasce, você vê ele pintinho, aí coloca uma injeção nele, daqui a um mês já está bitelo, já está um galo, uma galinha, misericórdia. Aí é tanta coisa, tanto hormônio. Isso vai ser uma coisa saudável, gente? Não vai, não. Aí tem a Coca-Cola, que você come a moqueca, aquela moqueca quentinha, de camarão misturada com o peixe. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Agora logo com a pimentinha. Jesus, tem misericórdia. E aí você com a Coca-Cola do lado ali, aquele copo maravilhoso. Eita Deus. Mas é saudável? É ruim. Não é bom. O corpo humano não foi feito para assumir essa química, não é verdade? E vai se deteriorando. Hoje nós não vivemos mais aquela saúde de antigamente. Nós temos, hoje, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que aos 85, 86 anos ainda vão, ainda vêm, trabalham na lavoura. A minha mãe trabalha na lavoura. Todo dia de manhã ela está na horta dela, pega água, ela joga água nas plantas, ela corta, ela vai, ela vem, ela capina. Então, mas a cada tempo que passa, cada geração que vem, a degradação é sentida no corpo humano. Os cientistas estão aí em busca da saúde perfeita, da longevidade, do homem eterno. Vocês acham que eles vão encontrar o homem eterno? Aqui, nessa câmara. Porque tem alguns filmes que falam sobre a eternidade do homem, o homem bicentenário, um robô que viveu 200 anos. Mas isso não funciona, gente. Não adianta. Não adianta. A cabeça do humano, isso é dado por Deus no Salmo de número 90. Os anos da nossa vida são 70.
E se alguns, pela sua força e robustez, chegam a 80, o que passa disso é canseira e enfado, porque passa muito rápido. Nós voamos, o tempo é muito rápido. E olha, quem está falando isso é um homem que viveu 120 anos, mas ele já estava vendo na geração posteriores que esse tempo já não era mais o mesmo. Já era 70 na força e passando disso era cansado, enfadado, não é verdade? Então, as doenças elas se proliferaram. A ciência se multiplicou. Os diagnósticos estão cada vez mais precisos. Mas o acesso a isso, o acesso meu Deus, eu poderia falar de tanta coisa aqui. Aqui na Bahia tem uma coisa chamada regulação. Quanta gente morreu esperando a regulação, esperando um hospital, né? Você procura um neurologista, é uma dificuldade para marcar. Vai para a fila do SUS. Alguém já me disse, Senhor pastor, graças a Deus, marquei o meu exame. Vai ser quando, irmão? Daqui a 6 meses. Pelo amor de Deus. Então, tem a cura da doença, tem o diagnóstico, mas não tem para operar, né? Então, é uma coisa que... E é muita gente doente, gente. Não somente as doenças orgânicas, mas as doenças psicossomáticas. Meu Deus, depressão, síndromes diversas, né? Meu Deus, tanta coisa está acontecendo. É o nosso mundo, é o nosso tempo. Jesus está voltando. Amém. A sinopse do 2 é: as doenças tiveram sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado. Vamos ao tópico 3. Jesus Cristo cura sim. Aleluia. Esse tópico é maravilhoso. Esse tópico é para frente. A cura divina faz parte do plano de Deus. Aí eu vou fazer aqui um contraponto. Jesus, ele é capaz de curar todas as doenças? Verdade. Jesus cura qualquer doença. Enfermidade, não existe para ele nenhum impossível. Jesus vai curar todas as doenças? Não, ele não vai curar todas as doenças. Se lembre que naquele pórtico, naquele tanque, ele encontrou muitas pessoas enfermas. Ele curou apenas o homem que tinha 38 anos que estava enfermo. Então ali estava mostrando que ele não cura todo mundo. É natural, é dele assim. É dele isso. Agora, a promessa está aí, é para você. Se você crê, então peça. E o Senhor, ele é poderoso para te curar. E Jesus quer curar, viu? Ele quer curar. Teve uma vez que ele curou 10 de uma vez só. E diz a Bíblia que todos aqueles que vinham a ele curava. Todo mundo que vinha a ele curava. Ah, pastor, mas se ele não me curar, eu vou perder a fé. Não perde, não. Se Jesus não curar, não foi a vontade dele curar, então você continua pedindo: Senhor, sendo a tua vontade, me cura. Eu quero ser curado. Quanta gente que já tinha até perdido a esperança, mas encontrou alguém. Não, continue pedindo. Jesus é poderoso. Aí recebe a fé de alguém que soma a sua fé. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, curar faz parte do plano de Deus. Por quê? Porque a cura de alguém glorifica Cristo, glorifica o Pai que está no céu. Se lembre que na ressurreição de Lázaro, o Senhor Jesus faz uma oração, mas não faz uma oração para Deus aumentar a fé dele. Ele diz: Pai, eu oro a ti, porque eu sei que tu sempre me ouves. Mas é para aquele povo, este povo creia que tu me enviaste. Então, a ressurreição de Lázaro era para que aqueles que estavam ao seu redor, ao redor do Senhor, crescem que ele foi enviado por Deus. Então, isso glorificou a Deus. Está entendendo? Agora, uma palavra, aqueles que foram curados e depois de curados, deixaram Jesus e voltaram para a sua vida. Você cometeu um erro e esse erro foi muito grave e você
vai ter que prestar contas a Deus disso. Porque quanta gente está hoje pedindo, gente fiel, gente que crê no Senhor, gente que trabalha na sua obra, que quer ter saúde para trabalhar e que está lutando, está orando por uma cura. E você foi curado, meu amigo. Falando com você. Você foi curado pelo Senhor para poder ter mais força para trabalhar. Você prometeu. E agora, por causa de uma palavra, você está aí no mundo. Esse lugar não é seu, não. Volte para Jesus. Honre a sua palavra com Ele. Segundo subtópico, Jesus cura. Esta é uma certeza. Ele cura a todos. Ele pode curar. Ele quer curar. Ele vai curar. Jesus, no seu ministério terreno, ele curou a muitas pessoas. Mas ele deixou a sua virtude, o Espírito Santo, para curar também. Então, o Espírito Santo, a virtude de Deus, o poderoso Espírito Santo, que é uma pessoa, ele também está aqui para nos lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus nos falou. E uma das coisas que ele falou foi: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, no ministério de Paulo houveram muitas curas. Ministério de Pedro, até a sombra de Pedro curava, né? O ministério de Paulo com Barnabé houve curas. O ministério de Paulo com Silas houve curas. Então, o Espírito Santo, no seu ministério terreno, também, através das pessoas, operou muitos milagres e maravilhas que se seguiam. Glória a Deus, dando deles testemunho ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus, no primeiro século, curou. No segundo século, continuou a curar. No terceiro século, curou. No quarto século, foi o mesmo curando. No século XX, o Senhor curou. Lá na igreja, o Senhor curou. Na sua igreja, Jesus curou. Ele cura, ele é poderoso para curar, ele quer curar. E por fim, o subtópico 3 do tópico 3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Primeiro, não é por obras humanas. Não é porque eu sou bonzinho que Jesus me cura. Agora, é porque eu sou obediente que ele me cura. Porque tem o seguinte: tem pessoas que dizem, eu posso fazer o que for que Jesus me cura. Não é bem assim, não. É por obras de justiça então, pastor? Não, também. Mas é uma ligação. Você é obediente ao Senhor e então ele te cura. Porque filho desobediente, gente, não passa na prova. Filho desobediente, aluno desobediente, aluno que não obedece ao professor, não vai. Então, é preciso sim ser obediente ao Senhor. Não pelo seu mérito, porque é o nosso dever ser obediente. Mas o que podemos fazer para recebermos a cura divina? Primeiro, creia no Senhor Jesus. Creia porque é Ele que cura. Coloque toda a sua fé. Não se desespere na fé. Ô, pastor, estou botando toda a minha fé aqui, calma lá. Não é não, isso não é fé não. Isso é energia positiva. Vai. Isso é torcida. Não. Fé é o seguinte, fé tranquila. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para me curar. Eu creio que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor, ó Deus, através da imposição de mãos, o Senhor vai me curar. Eu creio assim. Pronto. É preciso crer. É preciso confiar que Deus, Ele cumpre as suas promessas na sua vida. E por fim, espera no Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Vamos à sinopse do capítulo 3, que diz: a cura divina faz parte do plano redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda cura. Que Deus abençoe abundantemente a todos vocês. Que Deus guarde a todos vocês. Vão compartilhando, vão se inscrevendo, vão curtindo, comentando. Você já foi curado pelo Senhor Jesus? Você crê que Jesus cura? Receba, em nome de Jesus, a cura sobre a sua vida. Amém. A nossa próxima lição será a promessa de um coração novo. Que Deus abençoe e até lá.
EADEB TV, uma herança de fé pra você.